Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar um pouco, primeira parte aí, desenvolvimento do plano corporal, agora a gente focando em vertebrados, né? No caso a gente vai nessa primeira parte concentrar muito em xênopos, depois a gente vai ver outras partes do desenvolvimento também, a gente vai usar alguns outros modelos, que aí dependendo do estágio do desenvolvimento, né? Alguns modelos são melhores estudados do que outros. Okay? Então, basicamente, a gente vai, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar de xênopos, que é um organismo modelo, xênopos largo, é um organismo modelo muito utilizado em desenvolvimento, porque é fácil de se criar em laboratório, ele tem as técnicas moleculares já todas desenvolvidas, tá? A gente conhece bem o desenvolvimento dele. Tá? Então, os xênopos, assim como a gente já viu em drosófila, seu desenvolvimento inicial também, ele vai ser controlado por fatores maternos, né? Lembrando que fatores maternos são RNAs mensageiros produzidos pela mãe, depositados no ovócito, que vai fazer a fecundação normal ao embrião. Tá? Xênopos tem uma coisa bastante interessante, bem mais clara do que drosófila, que xênopos tem uma polaridade inicial diferente da drosófila, né? Quando a gente tem a drosófila, a gente vê a polaridade inicial da drosófila, ela é dada por um posicionamento ou uma deposição dos fatores maternos em locais específicos, né? Então a gente tem lá, em drosófila no caso, picóide, o RNA mensageiro muito concentrado na região anterior, nanos na região posterior, né? E isso termina causando um gradiente de concentração, ou seja, ele é polarizado no depósito dos RNAs mensageiros. Xênopos, ele é mais diverso, não é? Nessa distribuição dos RNAs mensageiros, mas a gente vai ver que há um rearranjo após a fecundação. Mas xênopos tem uma outra polaridade, que é o polo animal e o polo vegetal, como a gente conhece, né? Então, classicamente, a gente tem o polo animal é onde vai ter o núcleo, o polo vegetal onde vai ter o vitelo. Então, aqui, por exemplo, essa parte mais escura, né, seria o polo animal, e essa parte aqui mais esverdeada, para amarela, seria o polo vegetal. Então, como eu estou falando, tradicionalmente a gente tem essa divisão e o vitelo teria só a função de nutrir o embrião que vai se desenvolver. A gente vai ver que o vitelo ele contribui muito mais do que simplesmente com a parte nutricional do embrião. Então, o interessante também de xênopos é que ele tem um padrão de divisão celular muito bem definido e pré-definido. Então, sempre ocorre, os eventos sempre vão ocorrendo da mesma forma em termos de clivagem, né? Isso é muito interessante porque você pode mapear cada uma dessas células e ver quais os tecidos que elas foram participar nas suas origens. Tá? Então, a primeira clivagem de xênopos sempre é paralela ao eixo animal-vegetal, a segunda clivagem é no mesmo eixo perpendicular à primeira, e a terceira clivagem é perpendicular ao eixo. Tá? Então, seria você ter a primeira assim, a segunda assim, e a terceira fazendo mais ou menos um corte, e como se fosse fatiando o embrião. Tá? Os genes do embrião mesmo, né, ou seja, a expressão gênica inicial do embrião mesmo, ela vai começar mais ou menos na blástula mediana. Claro que a gente pode ter algum gene, um ou outro gene ali, começando a se expressar mais cedo, mas eles têm uma expressão mais robusta, vamos dizer assim, mais independente a partir da blástula mediana. E a gente tem uma grande quantidade de mRNAs maternos aí atuando nesse início aí, principalmente na formação dos polos anteroposterior e osso ventral, no caso de xênopos
mas que a gente vai ver mais aqui é essa polarização dorso ventral, tá? Que é importante que essa formação desse eixo ela termina influenciando no eixo anterior-posterior, porque existem centros de sinalização que vão mandar informações para diferentes partes da região anterior-posterior. Então, o silenciamento dos genes de xênofilo, em muito ele se dá porque o seu DNA inicial ali do embrião está muito compactado, né? Então, a gente tem mais ou menos 10 mil histonas por núcleo, tá? E aí você tem o que acontece. Como não está tendo expressão gênica do embrião, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, né, vai sofrendo clivagem, acontece uma coisa mais ou menos como uma diluição. Essas histonas começam a se diluir, né, como não está tendo reposição porque não está tendo expressão gênica. Então, chega um momento na blastula mediana onde essa concentração de histonas baixou, e aí você começa a ter regiões do embrião agora aptas a que seus fatores de transcrição liguem nelas e comece a transcrição. E a maior parte desses fatores iniciais vão estar no polo vegetal, que era o polo onde tem o vitelo. Então, vocês veem que já aqui de cara, a gente já tem uma ideia muito clara de que o polo vegetal, além de fornecer nutrientes, ele também fornece uma parte significante da sinalização para a construção dos eixos. No caso aí, mais especificamente, dorso ventral. Tá? Olhando mais para os eventos iniciais do desenvolvimento de xênofilo, né? Então, aqui a gente tem polo animal, né? Aqui em cinza, né? Em amarelo a gente tem o polo vegetal e a gente tem os fatores maternos aqui espalhados aqui, ó, no polo vegetal, alguns no polo animal, tá? E eles estão mais ou menos dispersos aqui de uma forma mais ou menos homogênea. E aqui vai ter um evento extremamente importante, que é a entrada do espermatozoide. Por o núcleo estar no polo animal, o espermatozoide, a área de entrada do espermatozoide, ela se restringe à membrana que está em contato diretamente com o que a gente conhece como polo animal. Okay? Então, seria mais ou menos daqui até aqui. Ele pode entrar em qualquer uma dessas regiões. Ele não entra nunca pelo polo vegetal. Tá? O que acontece é que, assim como, pegando a mesma lógica da drosófila, né? No desenvolvimento, a gente tem que criar assimetrias. O que seriam essas assimetrias? É a expressão diferenciada de genes em polos diferentes no embrião. Não é? Aquela mesma lógica de que expressão diferenciada de genes leva a eventos distintos em regiões distintas. Tá? Então, o que acontece? Os fatores maternos eles estão mais ou menos distribuídos homogêneos aqui no polo vegetal e eles precisam criar essa assimetria, ou seja, alguns sejam translocados para uma região, outros sejam deixados na outra região e assim por diante. Porque isso vai criar condições iniciais diferentes em polos diferentes, levando ao desenvolvimento de estruturas diferentes nesses dois polos. Então, aqui, ó, a entrada do espermatozoide ela é fundamental em xênofilos, porque a entrada do espermatozoide vai marcar onde vai ser a futura região ventral. Okay? Então, se o espermatozoide entra aqui, onde a gente está vendo o esperma aqui, se ele entra aqui, esse ponto de entrada do espermatozoide vai ser a futura região ventral. Se ele entra aqui, no meio, essa região vai ser a região ventral, e se ele entra mais aqui, ó, do outro lado, essa região vai ser a região ventral. Ou seja, a entrada do espermatozoide, o evento, o ponto de entrada do espermatozoide, determina onde vai ser a futura região ventral do embrião que vai se desenvolver. Então, por que isso é importante? Porque essa entrada do espermatozoide, ela faz com que você tenha um rearranjo interno dos fatores maternos que estão aqui, ó, no polo vegetal, e você tem uma rotação, um
uma redistribuição desses fatores maternos. Então, pegando esse exemplo dessa figura, vocês podem ver aqui, ó, o esperma entra nessa posição aqui. O que acontece com... Vamos pegar aqui em verdinho essas bolinhas verdes, ó, são os fatores dorsalizantes, ou seja, que são RNAs mensageiros maternos, responsáveis pela formação do dorso, tá? Que estão distribuídos ali. Na hora que o espermatozoide entra, eles são reposicionados na região oposta à entrada do espermatozoide. Tá? Então, a entrada do espermatozoide faz um relocamento, uma relocação desses fatores dorsalizantes. Aqui a gente vê, ó, um movimento que a gente chama rotação cortical, que aí você vai ter uma reestruturação da rede de microtúbulos que vão levar esses RNAs mensageiros dorsalizantes para o lado oposto à entrada do espermatozoide. Tá? Então, eu tenho esses RNAs mensageiros dorsalizantes em uma região e não tenho na outra região. Ou seja, eu criei a assimetria. De um lado eu tenho um grupo de RNAs mensageiros e do outro eu tenho outro grupo de RNAs mensageiros e no final essa região dorsal aqui vai formar a blastopóreo e um organizador de esperma que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá? Então, um dos RNAs mensageiros importantes aí que estão distribuídos por todo o polo vegetal é a proteína VG1. É uma proteína dos fatores de crescimento transformante beta, ou seja, o que um fator de crescimento faz? Ele estimula a célula a crescer, a se multiplicar. Tá? Ele está basicamente aqui, vocês estão vendo essa figura aqui, ó, em verde, aqui, tudo que está em verde aqui são RNAs mensageiros da proteína VG1, né? Através de coloração por proteína fluorescente. Né? E ele é extremamente importante na indução da mesoderma. Tá? Um outro RNA mensageiro também que está no polo vegetal ali, que é redistribuído, é o XWNT, o X, tá? É de xênopo, né? A família WNT é a mesma da família do Wingless, que a gente viu lá em Drosophila, né? WNT11 seria, né? O X é para indicar que é a proteína de xênopos. Tá? Ele está localizado também no polo vegetal. Ele é que está um dos principais envolvidos no estabelecimento do plano dorso ventral. Né? E quando a gente faz mutações nesse gene, os vitelos, né? O embrião sem vitelo, você tira o vitelo dele, eles nascem radialmente simétricos, eles não conseguem estabelecer os polos, mostrando que esse RNA mensageiro é realmente bastante importante. Tá? Então, falando um pouco do ovo de xênopos, o ovo de xênopos é radialmente simétrico inicialmente. Né? Então, após a fecundação, como eu falei, a entrada do espermatozoide determina o que vai ser a região ventral e consequentemente, a região oposta à entrada do espermatozoide vai ser a região dorsal. Você tem uma rotação cortical depois da entrada do espermatozoide que leva os fatores dorsalizantes, ou seja, os RNAs maternos dorsais, para a região oposta à entrada do espermatozoide, né? E, só lembrando novamente, essa fecundação sempre vai ocorrer no polo animal, mas, porém, em qualquer uma das regiões de contato com o polo animal. Uma outra proteína extremamente importante para o estabelecimento do polo do eixo dorso ventral é a beta-catenina, que a gente também já viu, que é uma proteína que é liberada pela sinalização de WNT, da família WNT. Ela é um estabilizador da região dorsal, ela é extremamente importante para a região dorsal. E quando ela não está estabilizada, ela é degradada nas outras regiões por um complexo proteico, que é o GSK, caseína quinase 1, e a proteína adenomatosa de colo. Tá? Interessante que a beta-catenina está mais ou menos distribuída todo o embrião, tá? Só que ela é estabilizada pela presença de WNT. Então, quando entrar o espermatozoide por um lado, o WNT é deslocado para o lado oposto, ou seja, aquela região onde tem a entrada do espermatozoide não tem WNT.
Sem WNT, a beta-catenina ela é degradada por esse complexo GSK3. Tá? Só que esse complexo GSK3 ele é inibido quando você coloca lítio no sistema. Né? Então, quando você faz um embrião, quando você deixa um embrião fecundado, ou fecundado, né? E com a rotação, molecularmente, a beta-catenina vai ser estável só na região dorsal. Porém, se você coloca lítio, que inibe o complexo GSK3, né, e aí impede a degradação da beta-catenina, o que é que acontece é que o embrião se desenvolve com 2 dorsos, mostrando que a beta-catenina, depois de expressa e estabilizada, ela é realmente muito importante para definir o destino de uma região como se fosse a região dorsal. Então, o que acontece é que os fatores dorsalizantes vão inibir esse complexo GSK3, né, na região dorsal, e aí a gente vai ter a beta-catenina, que é um RNA mensageiro materno também, atuando, lembrando que a beta-catenina é um fator de transcrição, ou seja, ele vai para o núcleo e vai ativar genes específicos, né? No caso, ele vai ativar genes zigóticos aí já, e é um gene extremamente conservado, a gente já viu ele em Drosophila, e em zebrafish ele é o equivalente ao eugenine DR1, que está envolvido no mesmo processo, mostrando que o processo evolutivo vai conservando as proteínas e alterando só os produtos dessas proteínas, o efeito dessas proteínas durante o tempo, à medida que vão se combinando com fatores diferentes. Então, vamos trabalhar um pouco agora com essas imagens aqui, ó. Então, aqui a gente tem polo animal, polo vegetal, a proteína VEGT aqui, a proteína WNT11 aqui, que a gente já falou, tá? O ponto de entrada do esperma aqui, né, vai ser indicado nesse ponto aqui, ó. A gente tem uma série de microtúbulos aqui em tracinhos vermelhinhos aqui, né? Quando ocorre a fecundação, você tem a VEGT continua aqui mais ou menos no polo vegetal expressa em várias regiões, né? Porque aqui, como a gente está vendo embaixo, ele é um determinante da identidade do polo vegetal e futuramente essa proteína vai disparar a diferenciação dessa região em endoderme. Tá? E já a WNT11, que é o que a gente viu como XWNT11, né? Ela é deslocada dessa região aqui para a região oposta à entrada do espermatozoide, como a gente vê aqui nessa figura ao lado aqui. Então, a gente tem uma rotação cortical, a proteína, no caso aqui de 30 graus, né? A proteína WNT, que estava aqui espessa pelo polo vegetal, ela agora é concentrada, o RNA mensageiro dela é concentrado no lado oposto à entrada do espermatozoide, e agora ela vai ser traduzida na proteína WNT11. Ok? O que acontece agora? Então, eu vou ter WNT11 no lado oposto à entrada do espermatozoide. Então, eu tenho a entrada do espermatozoide de um lado, que vai ser a região ventral, e do outro lado eu tenho WNT11. Ok? O que WNT11 vai acontecer? O que vai acontecer nessa região onde eu tenho WNT11 e o que vai acontecer na região que eu não tenho WNT11? Tá? Essa é a figura que a gente já viu também, a figura que resume a via, então é uma via extremamente conservada. Então, na região de entrada do espermatozoide vai dar origem à região ventral, ou seja, eu não tenho WNT lá, o que vai acontecer? Sem WNT, eu não tenho ativação dessa rota aqui, tá? Estão vendo aqui ó, a beta-catenina aqui, ó, ela está toda fosforilada aqui, ó, o complexo GSK3 está aqui, ó. Então, eu não consigo fazer com que a beta-catenina se desligue desse complexo aqui. Então, sem o WNT ligando aqui na região, que isso está acontecendo lá na região ventral, o que vai acontecer é que a beta-catenina vai ser fosforilada pelo complexo GSK3, tá? Depois ubiquitinada e levada à degradação no proteossoma, ou seja, a proteína beta-catenina não consegue chegar no núcleo e eu não tenho uma expressão dos genes controlados por ela.
Tá? Isso está acontecendo na região onde o espermatozoide entrou, que é a futura região ventral. Tá? Na região dorsal, o que é que acontece? Eu coloquei a proteína WNT11 lá. Né? Na região ventral não tem a proteína WNT11. Na região dorsal eu tenho. Quando eu tenho, o que é que ela faz? Ela se liga no receptor dela, tá? E o que é que ela faz? Ela inibe. Quando a WNT está ligada no receptor, ela dispara um sinal, uma cascata de sinalização. Ela inibe o GSK3. O GSK3, por sua vez, não fosforila a beta-catenina, e a beta-catenina, não, consequentemente, não vai para a degradação. Como ela não vai para a degradação, ela livre, agora solta do GSK3, do complexo GSK3, ela vai para o núcleo e começa a expressar os genes que ela comanda, aquelas regiões promotoras que ela reconhece e ela começa a estimular. Ou seja, aqui em A seria o panorama molecular que está acontecendo na região ventral e aqui em B o que está acontecendo na região dorsal. E aqui claramente a gente vê que já tem um padrão de expressão diferenciado. Em A aqui na região ventral eu não tenho a proteína WNT, porque ela foi toda deslocada para o lado dorsal, para o lado oposto entre as espermatozoides. Tá? Consequentemente, em A, aqui, a beta-catenina é degradada. Em B, que é na região dorsal, tá? A beta-catenina é liberada, ela não é degradada e ela vai atuar expressando os genes que vão formar a região dorsal. Então, aqui a gente tem novamente a mesma, uma figura parecida também. Agora a gente vai ter um outro fator aqui, ó. Então, um outro fator também que é deslocado. A gente já tinha falado do WNT, agora com a fertilização ocorre, espermatozoide entrando. Um outro fator materno, DSH, ele também é deslocado para a região oposta, assim como o WNT, ele é deslocado para a região oposta, a região de entrada do espermatozoide, ou seja, a futura região dorsal, enriquecido nessa região. Tá? Então, o que acontece aqui também? Uma das funções desse DSH é reforçar o bloqueio da proteína GSK3. Tá? Novamente, aumentando a estabilidade da beta-catenina. Tá? Fazendo com que na região dorsal, na futura região dorsal, você tem um enriquecimento de beta-catenina, enquanto na região ventral você não tem. E aí a gente tem dois fatores atuando nisso. O DSH, o WNT, né, que libera a beta-catenina, dá o primeiro start, e o DSH, que realmente vai lá também e atua sobre o GSK3. As duas proteínas, tanto o DSH como o WNT, eles só vão estar presentes na futura região dorsal. Então, a região ventral, você tem praticamente toda a beta-catenina degradada, enquanto na região dorsal você tem a beta-catenina totalmente estabilizada. Então, eles foram fazer alguns experimentos para ver a importância da beta-catenina. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram um embrião de xênopus aqui, ó, com 32 células. Tá? Então, normalmente, pelo desenvolvimento normal, a beta-catenina só vai estar expressa nessa região dorsal. Né? E eles pegaram o RNA mensageiro estabilizado já e injetaram na região ventral, ou seja, uma injeção artificial do RNA mensageiro já estabilizado na região ventral. O que é que aconteceu agora? Nesse embrião, eu teria beta-catenina na região dorsal e beta-catenina expressa na região próxima. Na verdade, não é bem na região ventral, mas é próxima à região ventral. O que aconteceu com o embrião depois que eles deixaram desenvolver? Eles viram que apenas a injeção da beta-catenina é capaz de fazer com que o embrião desenvolva duas regiões dorsais, como a gente está vendo aqui embaixo. Tá? E como a gente vai ver aqui também, a ler um desenho, aqui é uma microscopia, uma foto, na verdade, não uma microscopia, não, uma foto do embrião. Aqui é um embrião normal,
aqui é a região dorsal, e aqui a gente vê os dois dorsos do embrião de Xenopus a partir da injeção apenas da beta-catenina estabilizada, mostrando que esse processo de estabilização da beta-catenina é extremamente importante porque ela é o start para o desenvolvimento da região dorsal. Então, o que a beta-catenina vai fazer? Ela vai disparar a formação de centros de sinalização. Tá? Esses centros de sinalização eles vão mandar sinais para o embrião desenvolver várias regiões, no caso aqui, várias regiões dorsais. O primeiro centro que se forma é o centro Neil-Cooper, e depois o centro de Neil-Cooper, quando ele está depois um estágio mais primário, é o centro Neil-Cooper, que é um grupo de células que sinaliza para o embrião. Depois a gente vai ter o organizador de esperma, tá? Uma fase mais avançada, que também é um centro de sinalização da região dorsal para o resto do corpo do embrião. Então, o organizador de esperma ele está envolvido aqui, apesar de ele estar na região dorsal, mas ele está envolvido tanto no estabelecimento do eixo dorso-ventral, mas também no eixo anterior-posterior, e ele é um dos maiores indutores, ou seja, é desse centro dorsal organizador de esperma que vem grande parte do sinal para desenvolvimento do sistema nervoso de Xenopus a partir da ectoderme. Tá? Então, olhando aqui em estágios diferentes, aqui a gente tem na blástula e gástrula, tá? Aqui, ó, o BCNE, que é um centro de células que vão ser responsivas a sinais do organizador do centro de Neil-Cooper, inicialmente, depois do organizador de esperma, e que essas células aqui, quando elas ganharem destino pela celularização correta, inicialmente o centro de Neil-Cooper, depois pelo organizador de esperma, vão se desenvolver como sistema nervoso anterior. Tá? Então, aqui a gente tem o centro de Neil-Cooper na blástula, depois esse centro de Neil-Cooper ele se transforma num organizador de esperma. Tá? E eles têm funções muito parecidas de sinalização, só que em estágios diferentes. Tá? Então, o organizador de esperma ele já poderíamos dizer que ele é uma etapa mais já determinada do centro de Neil-Cooper. Tá? Então, o que está acontecendo aqui também? A gente tem uma sinalização bastante interessante, porque eu tenho a região dorsal, a região ventral, né? E eu tenho também que desenvolver, por exemplo, o tecido, uma mesoderme ventral, ela é diferente, ela tem destinos diferentes de uma mesoderme, por exemplo, dorsal, tá? Então, e como a gente já viu, essas diferenças têm que ser dadas por expressão gênica, mas tudo é mesoderme. Okay? Então, lembrando aqui, ó, VGT e VG1, que a gente já falou deles, eles estão aqui, ó, nessa zona azul. Aqui a gente tem essas bolinhas laranja, é o funcionamento onde tem a beta-catenina expresso, né, que já teve a rotação cortical. A gente tem um outro fator aqui também que está no polo vegetal, a XNR. E aqui, ó, estágio 8, estágio 9, estágio 10. Aqui no 10 a gente já tem o organizador de esperma na região dorsal. E a gente tem um gradiente de proteínas aqui, ó, BMP4, tá? E XWT8, que é outra proteína da família da WNT. Lembrando que esse BMP4 aqui, ó, ele é a mesma proteína homóloga à decapentaplégica lá de Drosophila, tá? Então, o que acontece? A deca lá em Drosophila está envolvida na formação da região dorsal, né? E aqui também o gradiente de concentração dela aqui está envolvido na região ventral. Ok? Então, vocês lembram que eu falei para vocês que tem uma rotação de expressão, né? Os genes que são expressos na região ventral de Drosophila vão estar expressos na região dorsal
de xênopos, genes da região dorsal vão estar expressos na região ventral. Então, o BMP4, que seria o DECA, né, o DECA está expresso na região dorsal, lá em drosófila. Aqui em xênopos, que é o BMP4, está expresso na região ventral. Então, para especificar regiões dessa mesoderme aqui, ó, que vão dar origem a tecidos de características mais ventrais ou dorsais, o que a gente tem? Tem uma outra proteína que aqui a gente vai ter uma indução instrutiva, lembrando que indução instrutiva é aquela que depende da concentração do indutor, tá? Pela proteína nodal. Tá? O que acontece? Uma das proteínas estimuladas pela beta-catenina é a proteína nodal. Tá? Então, a beta-catenina só vai estar na região dorsal, então aqui ela vai estimular a expressão da proteína nodal. Só que VEGT e VGT1, que estão expressos aqui em toda a região azul, aqui, ó, na região ventral, na região do polo vegetal, elas também estimulam nodal. Ok? O que vai acontecer? Na região mais dorsal, eu tenho dupla expressão de nodal. Uma que vem estimulada pela beta-catenina e outra que vem estimulada pela VGT-VG1. Então, eu vou ter alta concentração da proteína nodal que vai levar à diferenciação do organizador de esperma. Na região mais ventral, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter baixa concentração de nodal, que vai dar origem à mesoderme ventral. Então, eu já começo a especificar o mesmo tecido, a gente está falando todo o mesoderme, só que na mesoderme dorsal, a concentração de nodal é muito maior, leva à formação do centro de sinalização, que é o organizador de esperma. Na mesoderme ventral, eu vou ter o desenvolvimento de estruturas relacionadas com a parte mais ventral, derivada da mesoderme, que a gente vai ver mais lá na frente. Tá? Então, agora a gente vai ver como esses padrões de expressão iniciais aí vão gerando uma cascata de eventos. Então, aqui, blástula, né? E aqui, eventos que estão ocorrendo na gástula, e a gente vai ver que é a mesma lógica de drosófila, ou seja, um evento para acontecer tem que ter acontecido um evento de expressão gênica anterior, que tem que ter acontecido um evento de expressão gênica anterior também. Tá? Então, aqui a gente está na região dorsal, tá? Isso aqui, todos esses eventos estão acontecendo na região dorsal. Essa primeira parte na blástula, na região dorsal, mas na fase de blástula. Aqui depois desses tracinhos aqui, na região dorsal também na fase de gástula. Então, o que acontece? Como a gente tem a expressão de beta-catenina na região dorsal, porque por causa daquela rotação cortical que levou duas proteínas, DSH e a WNT, para estabilizar a beta-catenina ali, o que acontece? A beta-catenina, ela vai lá e estimula esse fator de transcrição aqui, ó, TCF/LEF, a expressar os genes que vão dar origem e característica ao centro do Unicub, que é o gene siamóis e XNR3. Okay? Então, a beta-catenina está estável, ela começa a expressar os genes, estimular os genes que ela controla. Então, nesse conjunto aqui, a gente tem TCF e o LEF, que são estimulados quando tem a presença da beta-catenina. Na região ventral, como eu não tenho a beta-catenina, o que ocorre? Esses genes não estão expressos, eu não tenho formação, eu não tenho a expressão do siamóis, nem do XNR3, eu não tenho a formação do centro de Cooper. Lembra daquele experimento que eu falei para vocês, onde eu injeto beta-catenina artificialmente em outra região? O que acontece naquela região? Como ela está presente naquela região, ela estimula, eu tenho formação do centro de Cooper, e aí, quando eu tenho o centro de Cooper, na gástula, o centro de Cooper na região da endoderma anterior, ele vai lá e estimula as proteínas do organizador do esperma e as proteínas da endoderma anterior. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, beta-catenina degradada na região ventral, beta-catenina estabilizada na região dorsal. Então, o que acontece? Essa é a mesma figura da outra, só que agora olhando para em termos de expressão gênica. Então, como a beta-catenina está degradada
na região ventral, ela não ativa as proteínas siamóis, que é um gene que vai definir o centro de Newcomb. Tá? Então, vai estar reprimido o gene siamóis na região ventral pela não existência de beta-catenina aqui. Na região dorsal, a beta-catenina, o que ela faz? Ela vai lá, estimula os genes siamóis, os genes siamóis ativados, vai formar proteínas siamóis, que vai estimular o centro de Newcomb. Okay? Então, o que acontece? Se eu colocar beta-catenina na região ventral, o que ela se desenvolveria como região dorsal? Porque os genes siamóis, eles param a cascata de eventos, e os genes siamóis agora estaria presente também na região ventral. Naturalmente, isso não ocorre porque as proteínas que vão estabilizar a beta-catenina se concentram só na região dorsal. Então, depois que eu tenho, só aqui é uma sequência de eventos mais alongada, vamos dizer assim, né? É uma continuação daquela figura. Então, o que a gente tem? Beta-catenina degradada, beta-catenina estabilizada na região dorsal, degradada na região ventral. Como eu não tenho beta-catenina na região ventral, pois ela está degradada, o gene siamóide não é expresso. A gente já viu isso no slide anterior. Beta-catenina estabilizada, o que é que eu tenho? A expressão do gene siamóide, vai dar a proteína siamóis. Aqui, no caso aqui, a gente tem outra proteína já que é a tuin. Aqui. A siamose e tuin, eles também são fatores de transcrição. O que é que eles vão fazer? Quando eles estão expressos aqui, eles vão se ligar em outras regiões gênicas e vão expressar agora genes como cordin, norgin, gosiscoide, que essas proteínas aqui, ó, são as proteínas que vão dar origem e ativar os genes do organizador de esperma. Por isso que é uma sequência de eventos. Para ter o organizador de esperma, ou seja, essas proteínas cordin, norgin, expressas, que são as proteínas não características ao organizador de esperma, eu preciso primeiro ter as proteínas do centro de Newcomb, por exemplo, a siamose, porque a siamose é que promove a expressão da cordin, por exemplo. Então, é uma sequência de eventos, tá? Disparado pela estabilização da beta-catenina, que essa estabilização depende da entrada do espermatozoide e do repulsionamento de fatores de transcrição estabilizantes no dorso, como WNT e DSH. Então, o que a gente vai ter aqui nesse momento da expressão, dessa polarização das coisas? Então, na região ventral, eu não vou ter beta-catenina, então eu vou ter outras proteínas, ó, BMP4 aqui, que é o equivalente à decapentaplégica lá de drosófila, que está expressa na região dorsal drosófila, mas a gente já viu que tem uma rotação, ela está expressa aqui. Então, eu vou ter um grupo de proteínas na região ventral totalmente diferente do grupo de proteínas que a gente vai ter na região dorsal, mais especificamente no organizador de esperma, por causa disparado inicialmente pela estabilização da beta-catenina apenas na região dorsal. Tá? Então, para a gente terminar por hoje, essa primeira parte da aula aqui, é só ver essa rotação. Ó. Então, na região dorsal de seno, a gente tem cordin. Cordin é a mesma proteína que tem lá em drosófila, que a gente conheceu como SOG. Tá? Aqui, ó, na região dorsal de drosófila, tinha decapentaplégico, toloide, né? E algumas outras proteínas. Essas proteínas que estavam em drosófila, na região dorsal, elas estão expressas aqui na região ventral. Né? O DECA é o BMP4, toloide é a xoloide, que estão todas expressas aqui. Então, isso aqui é só para mostrar, durante o processo evolutivo, as cascatas de sinalização, elas permanecem as mesmas, porém o que muda é o local onde elas estão ocorrendo, e isso gera uma modificação nessa organização inicial do plano corporal, tá? No caso vertebrados, no caso estímulos aqui, e em relação aos invertebrados, no caso do drosófilo, que é o nosso exemplo. Ok? Então, essa é a primeira parte. A gente ainda vai ver alguns outros eixos que vão se formar, mas isso aí fica para as próximas aulas. E a gente se vê na terça-feira para tirar dúvidas sobre esse material. Ok? Abração, pessoal.